Olá, queridos amigos, como que vocês estão? Amigos do Facebook, amigos do YouTube, amigos do Instagram, né? Amigos virtuais que estão em todos os locais do Brasil e em todos os locais do mundo, né? Principalmente agora com o Covid-19, nós não estamos mais podendo nos encontrar em reuniões para podermos dialogar sobre a iluminação de todos os seres. A iluminação de todos os seres do planeta Terra, né? E essa semana nós publicamos alguns vídeos sobre o 15º capítulo do Sutra de Lótus, que fala sobre os bodhisattvas da Terra, né? Quem são os bodhisattvas da Terra? De onde que os bodhisattvas da Terra vieram? Para onde que os bodhisattvas da Terra devem ir? O que os bodhisattvas da Terra aspiram nesta existência? Ou o que eles aspiram para as próximas existências também. Se você quiser saber mais sobre a iluminação, se você quiser saber mais sobre a sua própria vida, se você quiser saber mais sobre o motivo de todos os sofrimentos, né, que existem no mundo, se você quiser saber mais como transformar a sua vida para melhor, como sair da depressão, sair do sofrimento, alcançar seus sonhos e metas iluminados, porque não adianta sonhos e metas não iluminados, né? Não adianta você ter sonhos e metas que te levam para um sofrimento maior ainda do que o que você já tem. Ou então algum objetivo, alguma meta que em vez de te trazer alegrias, felicidade, prosperidade, abundância, ele vai te trazer algo negativo. Ele vai te trazer algum sofrimento. Isso já aconteceu com muitas pessoas, né? Inclusive pessoas que se tornaram milionárias. Vocês já viram aquele caso daquele senhor que ganhou na Mega Sena e ficou milionário, riquíssimo, com muito dinheiro na conta bancária, mas que no final acabou que ocorreu assim grandes sofrimentos para ele e para a família dele. É até um caso público, né, de assassinato e homicídio, que infelizmente, depois que ele ganhou na Mega Sena, ele foi assassinado. E isso gerou um transtorno muito grande para todos os familiares dele. Então, às vezes, a gente objetiva sonhos e metas, e que no final pode ser que esses sonhos, essas metas que nós objetivamos com a nossa mente de mortal comum, com a nossa mente e com os nossos desejos de estados inferiores de vida, que nós estudamos isso na Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, sobre como elevar o estado de vida, que no final você seja induzido a ter sonhos e metas em estados inferiores de vida, que vão te trazer até um sofrimento maior na sua vida, vai te trazer algum sofrimento, alguma dor. Então, a gente pratica o caminho da iluminação, que é o que eu queria convidar você que está me assistindo agora, né? Para que você venha entrar no caminho da iluminação, para que você venha despertar na sua vida o estado búdico, o estado iluminado que há dentro de você. Um estado que vai te possibilitar sair da escuridão inata da vida. Então nós vamos planejar sonhos e metas iluminados. Sonhos e metas que são planejados, né? Que são emergidos de dentro da nona consciência. A consciência búdica que há dentro de você. A consciência iluminada que há dentro de você. Então, mas como acessar essa consciência? Como ter essa iluminação? É exatamente isso que eu quero falar para vocês. É exatamente isso, como ter essa consciência iluminada, como desenvolver sonhos e metas iluminados, como ter objetivos elevados, como ter sentimentos elevados, né? Como desenvolver tudo isso? Então, nós iremos fazer uma prática, nós iremos estudar sobre esse assunto para que possamos adentrar no caminho da iluminação todos os dias nessa existência. Você não vai se transformar num ser
transcendental, apesar de que os Budas, os iluminados, possuem poderes transcendentais, mas para que você possa adentrar nesse caminho, você vai adentrar da forma como você se encontra aí na tua casa. Você vai adentrar nesse caminho do jeito que você é, com os problemas que você tem, vestindo as roupas que você veste. Não vai precisar você se vestir de monge, de monja, ou ir para as montanhas, para os Himalaias. Não há essa necessidade mais de fazer esse tipo de prática. No passado, né, inclusive o Sutra de Lótus, que está lá no meu canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, eles faziam esses tipos de prática. Eles iam para as cavernas, eles ficavam nas florestas, fazendo várias práticas austeras, ficando sem comer, entrando em jejum, andava até rasgado, abandonava os desejos mundanos, que o próprio honrado pelo mundo maravilhoso que atingiu a iluminação, a percepção perfeita, quebrou todas as ilusões que geram o sofrimento da vida dele. Ele disse sobre os bodhisattvas da Terra. Ele explicou sobre os bodhisattvas da Terra. Então, quem são os bodhisattvas da Terra? Os bodhisattvas da Terra não depende de instituição, não depende se você é dessa instituição, daquela outra, essa confusão de instituição, não depende disso não. O bodhisattva da Terra é aquele que busca o caminho da iluminação. O bodhisattva da Terra é aquele que se empenha diariamente em todas as suas existências para ele buscar a iluminação dentro dele, para ele sair da ilusão inata da vida, né? Porque a maioria dos seres não buscam a iluminação. Por isso que o mundo, o planeta Terra, está um caos. Porque as pessoas, elas vivem no mundo da ilusão. As pessoas vivem iludidas, elas não conseguem enxergar a realidade última da vida. Então, esse 15º capítulo do Sutra de Lótus que eu vou colocar para vocês é incrível, é magnífico, porque aí a gente começa a ter um discernimento, especialmente a todos os seres, né, de todas as instituições budistas e de todas as instituições que ensinam o caminho da iluminação, de que o Bodhisattva da Terra é aquele que busca a iluminação diariamente. Agora, como ele está buscando, qual prática que ele está fazendo, se ele é de uma instituição A, que brigou com a instituição B, né? Isso aí já é outro departamento, mas que talvez, né, seja até motivo e propósito de que os bodhisattvas da Terra devam se reunir, de que os bodhisattvas da Terra devam ter união entre eles, com o único propósito, o propósito de buscar a iluminação, o propósito de ser uma pessoa melhor a cada dia, o propósito de emergir de dentro do seu ser estados superiores de vida, né? Como o estado de Bodhisattva da Terra. O estado de Bodhisattva da Terra é um estado superior de vida. Para você que está me vendo aí pela primeira vez, o que é Bodhisattva da Terra? Bodhisattva da Terra é um estado que você entra quando você pratica os ensinos dos iluminados, quando você adentra no grande veículo e que você começa a sair um pouquinho da escuridão inata da vida. Você não vai mais ser controlado pelas ilusões. Você não vai mais ser controlado pelas circunstâncias externas. As circunstâncias externas não vai mais te dominar. Você não vai ficar aí dominado pelos seus desejos mundanos, apesar de que você não vai deixar de tê-los. Você vai continuar tendo os seus desejos mundanos. O que são desejos mundanos? Desejos mundanos são obtenção de bens materiais, né? Claro que tem gente que vive na fome, né? Quanto mais bens materiais ele tem, mais ele quer. Então você pode até ter bens materiais, sim. E você pode desejar tê-los. Porém, você não vai ficar sendo dominado por eles. Olha que incrível, tá? E você vai começar a assim, ter uma influência e um poder de Bodhisattva sobre as pessoas, sobre os seus amigos, sobre os seus familiares, sobre as circunstâncias externas da sua vida.
né? Então, os Bodhisattvas da Terra estiveram, gente, presentes na cerimônia do ar do Buda Sakyamuni. O Buda Sakyamuni, honrado pelo mundo, como eu já falei, foi um ser que atingiu a iluminação perfeita, o mais alto grau de iluminação, e houve uma cerimônia do ar. Essa cerimônia do ar, ele convidou todos os Bodhisattvas da Terra. Então, quando eu for passar aqui para vocês, o 15º capítulo do Sutra de Lótus é uma leitura dos ensinos orais, né, do Buda Sakyamuni, em que relata como é que foi essa cerimônia do ar. Como é que foi essa cerimônia do ar feita pelo iluminado? Ele convidou todos os Bodhisattvas da Terra. Para que ele convidou todos os Bodhisattvas da Terra? Ele convidou os Bodhisattvas da Terra para o grande legado, para a grande missão. E qual é o grande legado e a grande missão, Ana Cristina, dos Bodhisattvas da Terra? Especialmente aqui falando a todos os meus amigos da Soka Gakkai, a todos os meus amigos da Rokeko, a todos os meus amigos da Nichiren Shu, né? Organização também aí milenar, quase milenar. E a todos os meus amigos de outras instituições que praticam, né, e tentam conduzir os seres ao estado de iluminação, ao estado da percepção perfeita, como eu falei. Então, os Bodhisattvas da Terra são todos os seres que querem atingir a iluminação e que lutam para fazer isso dia e noite e dia, em várias e várias e várias e várias existências. Não é só nessas existências. Lotus, o Buda Sakyamuni, o grande honrado pelo mundo, ele relata justamente sobre os Bodhisattvas da Terra, que são esses seres que há milhões de kalpas. O que é kalpas, Ana Cristina? Kalpas é uma contagem de tempo muito longa, que nós não conseguimos nem imaginar quantas kalpas são, quanto tempo é, porque o tempo, ele não é como esse tempo que a gente está vendo aqui hoje, né? De 1 ano, 2 anos. Ele é perante a eternidade, ele é contado, o tempo de kalpas é contado perante a eternidade da vida. Ah, não, você não acredita que a vida existe após a morte? Você não acredita na eternidade da vida? Pois é, ela existe. Ela existe e todos os grandes mestres falaram sobre ela. Não somente o grande honrado pelo mundo, Buda Sakyamuni, como também o próprio Jesus Cristo falou sobre a eternidade da vida. Então, os Bodhisattvas, eles vêm a kalpas e kalpas e kalpas e kalpas, buscando a sua iluminação. Iluminação, nós vamos sim nos iluminar mais cedo ou mais tarde. E você aí que ainda nem sabe o que é iluminação, né? Você aí que nem entrou ainda nesse caminho, você que não está entendendo nada, mas que chegou até aqui, já me assistiu 10 minutos, eu queria te convidar para você entrar no caminho da iluminação. O caminho da iluminação é um caminho que vai te possibilitar grandes transformações interiores, que vão emergir do seu ser uma nova sabedoria, novos sentimentos, novas emoções, novos desejos, baseados na iluminação suprema, na sabedoria suprema que existe dentro de você, na nona sabedoria. É isso mesmo. E, além disso, eu queria te convidar, né, para você também adentrar nesse caminho conosco, com os Bodhisattvas da Terra. Então, vocês aí, Bodhisattvas da Terra, têm uma grande responsabilidade, tá? Quem são os Bodhisattvas da Terra? Eu já falei aqui, né? Os seres da Soka Gakkai, os seres da Rokeko e todos os outros seres que conhecem os ensinos dos iluminados e praticam eles. Nós temos uma grande responsabilidade como Bodhisattvas da Terra, que é conduzir os outros seres que estão ainda ou veículos menores, a adentrarem no grande veículo. Essa é uma missão dos Bodhisattvas da Terra. Você aí da Soka Gakkai, você aí da Rokeko, né? E o grande honrado pelo mundo fala muito claramente sobre os Bodhisattvas da Terra. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês
e depois a gente vai comentar. Quem é que está me assistindo aí, diz um boa noite e me fala o que, que você está achando sobre esse tema Bodhisattva da Terra. O que, que você está achando sobre isso? A gente não vai ficar discutindo aqui se a gente vai recitar o capítulo Robem ou o capítulo Robem, Jigage e Juriô, né? Porque essa situação aí, a gente já conversou sobre ela. Ou seja, o próprio Buda Nichiren Daishonin já conversou o que, que a gente tem que fazer. Ele já transmitiu completamente os ensinos, e esses ensinos devem ser preservados pelos próximos 10.000 anos, né? Mas e você, Bodhisattva da Terra? Você que está aí, que acha que não é Bodhisattva da Terra, né? Que acha que não tem essa missão, eu queria te convidar para as aulas de quinta-feira, que eu estou dando lá no canal do YouTube, toda quinta-feira às 5 horas da tarde, e também para que você prestasse atenção aqui na tradução do Sutra de Lótus, literalmente falando. É uma leitura que eu fiz sobre os Bodhisattvas da Terra, quem são os Bodhisattvas da Terra, de onde eles vieram e qual a missão que eles têm. Então, nós, os Bodhisattvas da Terra, de qualquer instituição aí que somos, temos que ter a consciência de que temos a missão. Boa noite, Maria Alice, seja bem-vinda. Nós, os Bodhisattvas da Terra, temos a missão de propagar a grande lei, de conduzir os outros seres ao estado de iluminação. Nós temos a missão e juramos isso lá na Assembleia do Ar. Isso não é de hoje, queridos amigos. Nós não estamos nos encontrando apenas agora. Nós já temos uma relação desde o infinito passado, tá? No caminho da iluminação. A missão de colocar outros seres no mesmo caminho, de conduzir os seres ao estado de iluminação. Nós não podemos ficar aqui vivendo nesse mundo caótico, coisas horríveis acontecendo, pessoas matando pessoas, né? Por que que uma pessoa mata outra pessoa? Vamos lá. Por que que um homem enciumado, né? Porque ele foi traído, vamos supor, vai até a mulher dele, pega uma faca e mata ela. Coloca a faca no coração dela. Por quê? Por que que pessoas não conseguem controlar o seu estado de ira? Por exemplo, num acidente de trânsito, um carro bate no outro carro e de repente sai uma pessoa de dentro do carro com ódio e acaba que mata o outro ser do outro carro. Por quê? Você sabe por quê, Bodhisattva da Terra? Essas pessoas, esses seres, eles estão vivendo e transitando nos 6 estados inferiores de vida. Lembra que a gente estudou isso lá com o Dr. Daisaku Ikeda e com a Nichiren Shoshu? Com o reverendíssimo soberano da lei? Com o Josei Toda, com o Tsuru Saburo Makiguchi? Lembra disso? Inferno, fome, ira, animalidade, alegria, tranquilidade também são estados inferiores. Então, se a pessoa ela fica ali naquele estado inferior de vida dela, em que ela é dominada pelos desejos, em que ela é dominada pela raiva, ela não vai conseguir ter uma atitude diferente dessa que nós acabamos de relatar. Né? Oi, querida Maria, você lembra? Então, eu também lembro. Eu lembro direitinho que eu estudei isso lá nos livros da Soka Gakkai, que vieram os ensinos da Nichiren Shoshu, né? Uma confusãozinha, então, assim, básica, mas a gente vai conseguir resolver esse problema, os Bodhisattvas da Terra. Essa é a missão dos Bodhisattvas da Terra, queridos amigos. Eu quero mostrar isso para vocês aqui agora. Eu quero mostrar isso para vocês aqui agora, tá? Especialmente a todos os membros da Soka Gakkai e da Rokeko, sobre o que o grande honrado pelo mundo fala sobre os Bodhisattvas da Terra. Isso aí está no Sutra de Lótus, no 15º capítulo, e eu vou colocar aqui agora para vocês assistirem a tradução de um pequeno trecho, tá? Um pequeno trecho
em que o grande honrado pelo mundo e os seus discípulos relatam como que foi a cerimônia do ar do Buda Sakyamuni, o iluminado, tá? Buda é uma iluminação, não é uma estátua, e nem Deus, também não é Deus não, é a iluminação suprema, em que ele convidou todos os seus discípulos, bodhisattvas da Terra, para virem para essa cerimônia do ar. E nessa cerimônia do ar, ele deixou muito claro de que a missão de conduzir outros seres aos estados elevados de vida e a terem a vontade de entrarem na iluminação era a missão dos bodhisattvas da Terra no planeta Terra. Não é missão de um único ser. O único ser não vai conseguir fazer isso. Uma única pessoa, um único bodhisattva, ele não consegue fazer com que o planeta Terra inteirinho entre no estado elevado de vida. Então, essa missão ela foi dada aos bodhisattvas da Terra, não somente pelo grande honrado do mundo, o Buda Sakyamuni, né? Aquele que você já conhece, depois veio o Buda Nichiren Daishonin e tiveram vários outros Budas, o grande mestre Tiantai, né? Mas também de conduzir as pessoas ao estado de iluminação é a missão dos bodhisattvas da Terra, não é de uma única pessoa, não é de um único bodhisattva. Então, aqui nesse Sutra de Lótus que eu vou passar para vocês, ele explica justamente isso. Da grande assembleia, todos os bodhisattvas da Terra juraram que no planeta Terra eles iriam transmitir os ensinos dos iluminados para conduzir os seres a estados iluminados, elevados de vida. Não vai mais haver assassinato, não vai mais haver roubo, não vai mais haver catástrofes, calamidades e pandemias, quando todos os seres adentrarem no caminho da iluminação. Claro que isso está um pouquinho longe de acontecer, né? Então, lá no Sutra de Lótus, 15º capítulo, ele explica que há milhares de anos, milhares de kalpas, seres já adentraram nesse caminho e estão se aprimorando existência após existência. Então, qual é o meu convite para você? Se você já é bodhisattva da Terra e sabe do que eu estou falando, porque você já vem praticando práticas que conduzem à iluminação, né? Então você já tem até vários méritos, várias raízes meritórias aí, de várias ações da iluminação que você deve ter feito há milhares de kalpas. É isso que diz o honrado pelo mundo, sobre as suas ações, existência após existência. Então você deve se aprimorar mais ainda, e eu queria convidar você para fazer parte da Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus. Você pode ser de qualquer instituição, seja da Soka Gakkai, seja da Nichiren Shoshu, seja de outra. Nichiren Shoshu já tem a dela lá, né, que é a Rokeko. Mas assim, a nossa missão é espalhar para o mundo o caminho da iluminação. A nossa missão é conduzir outros seres a entrarem no caminho da iluminação, para que eles possam sair do sofrimento, seja qualquer tipo de sofrimento for, tá? Não depende de um sofrimento pequeno ou um sofrimento grande. Então, eu quero colocar aqui para vocês o 15º capítulo do Sutra de Lótus, para vocês irem observando o que eu já venho aqui falando para vocês, tá? Porque eu tenho estudado muito sobre isso, né? E eu li bastante sobre o Sutra de Lótus, a missão dos bodhisattvas da Terra, e eu vou colocar agora para vocês ouvirem o que o grande honrado pelo mundo fala sobre você, bodhisattva da Terra. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso comprometimento? Qual foi o nosso juramento na cerimônia do ar do Buda Sakyamuni, o grande honrado pelo mundo, né? Essa existência aqui que a gente está, ela é muito pequena. Uma pessoa vive aqui no máximo até 100, 120 anos, né? Muitos não conseguem chegar nem até os 80 anos de idade aqui nessa existência. Então, eu queria falar para você, bodhisattva da Terra, não desperdice a sua vida fazendo coisas que não vão te trazer grandes méritos, que vão ficar tanto manifestos quanto latentes na sua vida, né?
Você vai carregar o efeito das suas ações nessa existência para as próximas. Hoje em dia, muitas pessoas aí morrendo até novos, com 40 anos, com 50 anos, né, de Covid-19. E o que adiantou uma pessoa com 40 anos ficar correndo atrás de dinheiro e bens materiais uma vida inteira e depois morrer assim de Covid-19? Então, nós precisamos tomar consciência da nossa missão como Bodhisattva da Terra, de iluminar o mundo, de nos iluminar em primeiro lugar, de nos aprimorarmos, de termos uma prática de aprimoramento individual diário e, assim, consequentemente, ter a capacidade e ter a oportunidade de iluminar, ajudar outras pessoas a se iluminarem, né? Ajudar outras pessoas a se sentirem bem todos os dias, ajudar outras pessoas a adentrarem no grande veículo, ajudar outras pessoas à prática assídua do Gongyo da manhã e o Gongyo da noite. É isso que eu ensino lá na Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, né? Claro, quem que você segue, Ana Cristina? Você segue o quê? Eu sigo a herança vital da lei. Eu sigo o que o Josei Toda, o que o Tsuno Saburo Makiguchi e o que até mesmo o Dr. Daiseki Ikeda seguia, que é a herança vital da lei. E todos nós devemos seguir a herança vital da lei, né? Ou seja, é o esteio dos ensinos, o que segura os ensinos perante a eternidade para que não seja modificado. Então, nós bodhisattvas vamos tomar essa consciência. E além disso, eu queria convidar você que ainda não sabe, não experimentou sobre ser bodhisattva da Terra, para ser um bodhisattva da Terra, para adentrar no caminho da iluminação, tá? Por isso eu estou disponibilizando esse conhecimento através da minha própria imagem, da minha própria voz, do meu próprio, vamos dizer assim, conhecimento de 40 anos da prática e dos ensinos e estudos atuais também, e leitura do Sutra de Lótus, né? Para que eu possa ter também a capacidade e a disponibilidade, principalmente, porque não é todo mundo que tem a disponibilidade, de convidar você a ser bodhisattva da Terra. Para você também ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor. Uma vida melhor, porque a pessoa vai parar de sofrer, né? Porque o sofrimento ele vem de vários lugares. Aí se você fala, não, mas eu não estou sofrendo. E se alguém aí na sua casa morrer hoje, você não vai sofrer? Então, quer dizer, o sofrimento ele pode chegar a qualquer momento, né? E a gente tem que buscar a iluminação para que a gente possa ter um mundo melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade digna de respeito, né? Para que a gente possa eliminar o Covid-19, que também faz parte dos ensinos dos iluminados, as explicações do porquê que as pandemias, calamidades e desastres acontecem na nação, faz parte dos ensinos dos iluminados. Então é isso, queridos, todos nós devemos cumprir a nossa missão de Bodhisattva, os que já se adentraram no caminho da iluminação, né, Luiz? Luiz Silvia, boa noite. E os que não são, devem adentrar ao caminho da iluminação, para ser Bodhisattva da Terra, que é um dos 4 estados superiores de vida que você pode alcançar na sua existência. E certamente, se você se empenhar em fazer a prática, em entrar no grande veículo que conduz você à iluminação, a se iluminar, né, a criar sonhos e metas iluminados, você certamente estará um passo a mais no caminho da iluminação suprema nas próximas existências. Porque essa existência aqui, ela é muito pequena. E no 15º capítulo do Sutra de Lótus, que eu vou colocar aqui para vocês verem o que é falado sobre isso, ele explica claramente que grandes bodhisattvas, com grandes méritos, né, que fizeram grandes méritos nas suas existências prévias, eles praticaram os ensinos dos iluminados por muitas existências, para que eles pudessem alcançar um nível elevado de vida. Claro que a era do fim do Dharma, ela tem pouco tempo, né? A era do fim do Dharma no planeta Terra é a era em que já foi transmitido
todos os ensinos na sua totalidade, como, por exemplo, a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo e permeia a sua vida. E antigamente não existia ainda esse ensino ainda não havia sido transmitido na época do Buda Sakyamuni, na época do grande honrado do mundo Sakyamuni, esses ensinos ainda não haviam sido transmitidos dessa forma. Então agora está mais fácil. Agora existe um veículo maior que você pode entrar para que você possa rapidamente alcançar estados elevados de vida. E é óbvio que esses estados elevados de vida vai repercutir na sua casa, vai repercutir na sua fisionomia, vai repercutir na sua influência que você tem sobre as pessoas, vai repercutir no seu poder. Esse estado elevado de vida que você vai alcançar todo dia vai repercutir na causa e no efeito latente na sua vida. Qual é a causa que você faz quando você fala? Quando você fala alguma coisa para alguém, será que aquela fala que você está tendo é a melhor fala que você poderia ter? Por quê? Porque a sua fala está tendo um resultado na sua vida. Se você fala um obrigado para alguém, ou se você xinga a uma pessoa e manda ela para aquele lugar, né, vão ter repercussões na sua vida essa fala que você teve. Agora, a sua fala, ela vem do seu pensamento, né? Então, existem aspectos subjetivos como o pensamento, a intenção, os 5 sentidos, sua visão, seu olfato, seu tato, seu paladar, que devem ser reintegralizados. Então, quando você é Bodhisattva da Terra, esses seus 5 sentidos, eles vão estar nesses estados. A sua visão, a sua fala, o seu tato, o seu paladar, eles vão estar sincronizados com o estado de Bodhisattva da Terra, né? E se você praticou esses ensinos em eras passadas, tá? Porque aqui existe sim eras passadas, vidas passadas, existências passadas, os Bodhisattvas da Terra, eles já vêm há muitas calpas que eles vêm buscando os ensinos dos iluminados. Se você acha que você vai parar de praticar os ensinos dos iluminados porque você está desanimado, porque você está decepcionado com alguém, porque você está cansado, você não deve pensar dessa forma. Porque você vai lá, estuda sobre o Sutra de Lótus e você vai ver que é um trabalho que você deve fazer existência após existência, até você alcançar a iluminação suprema. Esse é um caminho do iluminado, essa é a jornada da iluminação. A jornada da iluminação é essa. Você buscar a cada dia ser melhor com você mesmo. Não é com os outros, não, porque os outros são um reflexo de nós mesmos. Nós precisamos ser melhor conosco mesmo, com a nossa mente, com a nossa fala, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, né? A física quântica, Elaine Oriveres, né? E outros que estão por aí, mas ela aparece bastante aí na internet, já tem falado sobre a questão da frequência, da onda e da partícula. A física quântica já está provando que o que você fala, o que você pensa, o que você faz, o que você sente, o seu eu é a própria manifestação da vida. Então, quando a gente se aprimora na busca pela iluminação, e nós já temos o grande veículo para fazer isso, porque você vai manifestar o que você é a cada instante. Não é só numa mentalização que você vai fazer num dia e no outro dia outra mentalização. A cada instante você está manifestando o seu eu sou, né? A cada instante todos nós estamos manifestando o nosso eu sou. Então, a caminhada, como diz o Nichiren Daishonin, até Kamakura, ela é árdua, né? Não é uma caminhada fácil.
Muitos bodhisattvas da Terra, como diz o grande honrado pelo mundo no 15º capítulo do Sutra de Lótus, chegaram sozinhos até a cerimônia do ar. Como ele diz aqui, uns vieram com uma única pessoa, outros vieram com 2, outros vieram com 3 discípulos, outros vieram com 4, outros vieram com 80 mil Rio Ganges, imagina a quantidade. Buscando o caminho da iluminação, buscando atingir a iluminação. Então você está convidada a entrar nesse caminho e a você buscar a sua iluminação. Você não deve desistir por causa das outras pessoas. Você não deve desistir de buscar a sua iluminação por causa das instituições. Entendeu? Porque as instituições, elas também são feitas de pessoas, né? E talvez uma ou outra pessoa que está na cúpula dessa instituição tenha a mente de mortal comum. Talvez eles não estejam vendo de uma forma adequada determinada situação. Mas nem por isso você deve deixar se abalar por causa disso. Você deve, a cada dia, fazer a prática do Sutra de Lótus, o Gongyo da manhã e o Gongyo da noite, né? A gente segue a herança vital da lei, que era que a Soka Gakkai seguia, Josei Toda seguia, Tsune Saburo Makiguchi seguia, Dr. Daisaki Ikeda seguia, toda a cúpula da Soka Gakkai seguia a herança vital da lei e a sucessão dos sumos prelados, né? Que estão muito bem estruturadas em termos de séculos lá no Taiseki-ji, no Japão, para que os ensinos não sejam modificados e tudo vá para o ar. Então, os bodhisattvas da Terra, que estavam presentes na cerimônia do ar do grande honrado pelo mundo, vão seguir a herança vital da lei. Isso é muito sério, gente. Vão seguir a herança vital da lei, porque a herança vital da lei, que é uma estrutura feita, né, há 800 anos, de transmissão dos ensinos, já está estruturado para os próximos 10 mil anos. Na transmissão dos ensinos que os bodhisattvas da Terra, você aí, Valéria, querida, maravilhosa, você aí, Sara, querida, maravilhosa, você aí, Luiz, também, né, que está aqui, deve saber muito bem do que se trata os bodhisattvas da Terra. Você aí, Maria Alice Vieira, linda, maravilhosa, também deve saber. E o Márcio, eu já conheço há muito tempo, né, que os bodhisattvas da Terra devem apoiar a herança vital da lei. Se você for lá da outra instituição que está em guerra, você deve conversar com a cúpula da sua instituição, para que, nesses livrinhos aqui que eu tenho aqui na minha mão, sejam eliminados publicações que falam calúnias ou algumas coisas negativas em relação a Nichiren Shoshu, né? Eu estava lendo aqui o livro do Dr. Daisaki Ikeda. O que ele tem? O que o Dr. Daisaki Ikeda falava sobre o Sutra de Lótus, sobre os Bodhisattvas da Terra, e me deparei aqui com uma coisa muito feia, né? Inclusive o livro ficou até feio por causa disso, em que ele fala mal, claramente, aqui na tradução do Sutra de Lótus. Inclusive a tradução que eu estou colocando do Sutra de Lótus não é daqui, desse livro, tá? É uma outra tradução de outro autor, e ele fala mal aqui do sumo prelado aqui, ó. Ele tá falando mal nesse livro aqui da Nichiren Shoshu. Ficou muito feio esse livro dessa forma. Sabe por quê? Porque esse livro aqui, ele deveria ser uma tradução do Sutra de Lótus, né? Então, nós bodhisattvas da Terra devemos reconhecer a herança vital da lei, para que nós possamos cumprir o nosso legado, né? Para que nós possamos cumprir a nossa missão de ser bodhisattva da Terra, de conduzir outros seres a estados elevados de vida. Não haverá único ser na face da Terra que vai assassinar outra pessoa. Isso já é uma profecia do iluminado Nichiren Daishonin. Não haverá único ser na face da Terra que vai roubar, que vai matar,
que vai ser estelionatário. Não haverá único ser na face da terra que fará coisas pecaminosas, entrará nos maus caminhos. Entendeu? Então, essa missão de ajudar esses seres é dos bodhisattvas da terra. Nós, os bodhisattvas da terra, temos a obrigação, porque nós juramos da cerimônia de abertura, de cerimônia do ar, do grande honrado pelo mundo, que está comprovada no Sutra de Lótus, 15º capítulo do Sutra de Lótus, primeiro capítulo do Sutra de Lótus, que eu já coloquei lá no meu canal, Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, de que nós juramos proteger, manter, propagar, ensinar os ensinos que vão salvar os outros seres do assassinato, do roubo, do suicídio, né? Muitas pessoas se suicidando também, das pandemias. Então, nós devemos ter essa consciência estudando o que os ensinos sagrados estão falando sobre os bodhisattvas da Terra. E por isso que eu estou gravando sobre o Sutra de Lótus, para que todos os seres da Soka Gakkai, todos os seres da Rokkeko e todos os outros seres que já estão no caminho, fiquem cada dia mais conscientes de sua missão e também convidar a todos os outros que não sabem nem do que se trata, né? Então eu quero sim colocar aqui o meu convite a todos eles. E aí, então, queridos amigos, eu vou colocar agora para vocês o 15º capítulo do Sutra de Lótus. Mas antes, deixa eu ver aqui nos comentários. A Gakkai sempre repudiou o sumo prelado. Infelizmente, estive lá por 17 anos sendo enganada. Quem falou isso foi a Valéria de Fátima. Porque o que acontece, né? Lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus já tem 90 vídeos explicativos sobre o que aconteceu com os ensinos entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Tá? Lá tá explicando, e eu acho que todos os bodhisattvas da Terra vão ter esse discernimento em relação aos ensinos, né? Assim como a Valéria teve. Ela se sente enganada, porque houveram muitas modificações, né? Em relação ao Gohonzon, em relação ao Sutra de Lótus. Como eu falei aqui no livro também, né? Tem postagens que não são nem um pouco agradáveis de ler e que não tem nada a ver com a iluminação de todos os seres, né? Mas que, assim como a Valéria, grande bodhisattva da Terra, teve o discernimento de se posicionar corretamente em relação aos ensinos, porque os ensinos têm muito a ver com a sua vida, com os resultados que você tem na sua vida da prática, né? Com os efeitos manifestos que vão acontecer na sua vida, não somente nessa existência, como também nas outras existências, nas existências futuras. Porque essa existência aqui é muito pequenininha e fica latente, né? A causa e o efeito, ela fica latente em um único instante na vida. Como um DNA, você vai carregar para as próximas existências tudo que você faz nessa vida, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você produz, mas você não vai carregar os seus bens materiais. Os seus bens materiais você vai ter que deixar aqui. Por isso que eu estou convidando você a ser bodhisattva da Terra. Por isso que eu estou convidando você a saber mais sobre o significado da própria vida. Por isso que eu estou convidando você a estudar sobre como se manifesta a vida. Por isso que eu estou te explicando que existem 3 existências: passado, presente e futuro. Nós estamos a caminho das próximas existências. Essa é a única realidade concreta que nós temos aqui, de que nós vamos morrer. Todo mundo aqui sabe que vai morrer, né? E o que é a morte? A morte é apenas uma nova morada. Nós estamos a caminho das próximas existências. Então, por que só ficar se preocupando com bens materiais, com ficar milionário, com ficar riquíssimo? Nós temos que se preocupar com a nossa espiritualidade. Nós temos que nos preocupar com a nossa sabedoria, com a nossa mente superior. Né? Você precisa dedicar um tempo a desenvolver a sua mente superior.
Você precisa tirar um tempo para você estudar sobre a própria vida. Você precisa tirar um tempo para você se iluminar. Porque se você não começar nessa existência, você vai começar quando a fazer isso? Você vai começar quando? E quanto tempo e quantas existências você vai ter que ficar passando por vários tipos de sofrimentos, vários tipos de circunstâncias, para que você desperte que você precisa entrar no caminho da iluminação? Essa é a minha grande pergunta para os que ainda não se adentraram ao caminho da iluminação. Você não pode perder o seu tempo com baboseira, entendeu? Baboseira significa ilusão. Baboseira significa ilusão da vida. Você acha que você precisa ficar trabalhando igual um condenado, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, só pensando no dinheiro, sendo que você não está se aprimorando no caminho, nos caminhos elevados, nos caminhos superiores do seu ser. Você não pode mais ficar só transitando em estado de fome, em estado de ira, em estado de alegria. Ai, eu tenho um carro maravilhoso, eu estou tranquilo. Ai, a minha BMW chegou. Que bom, que maravilha, eu estou com a vida ganha. E aí? E se você bater a sua BMW ou ela for roubada, ou você ficar sem ela? E se você perder todos os seus bens? Qual é o estado que você vai entrar? Qual é a condição de vida que você vai cair, né? Como, por exemplo, aquele rapaz que pulou do 15º andar de um hotel aí em São Paulo, porque ele estava sendo procurado pela Interpol e estava desempregado e não tinha como pagar o hotel. Não teve um único Bodhisattva da Terra que foi lá explicar para ele sobre as 3 existências? Aonde que estão os Bodhisattvas da Terra da cerimônia do ar, do Buda Sakyamuni, o grande honrado pelo mundo, que está aqui no planeta Terra já, todos os Bodhisattvas, e possuem a missão de conduzir todos os outros seres a estados elevados de vida. Aonde que estão todos os senhores? Estão aí brigando pelo nome dessa ou daquela instituição? Mas enquanto os senhores estão brigando pelas instituições, os seres estão morrendo de Covid-19. A pandemia está dominando o planeta Terra, devido à escuridão inata da vida, como diz os ensinos sagrados dos iluminados. Então, queridos amigos, eu queria passar por aqui hoje, né? Porque agora eu tenho um compromisso lá na Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus às 8h30, para deixar esse recadinho para vocês. E eu vou colocar agora para vocês, maravilhosos, lindos seres do planeta Terra, sobre o 15º capítulo do Sutra de Lótus. Tá? Amanhã eu dou uma passadinha aqui de novo às 7h da noite, tá bom? Beijo! Deixa eu ver se tá saindo. Querida maravilhosa, você aí, Luiz. Querida maravilhosa, você aí, Luiz. Intensamente. Querida maravilhosa, você aí, Luiz. Intensamente. De vocês protegerem este sutra. Por quê? Porque neste meu mundo sarra existem bodhisattvas e mahasattvas numerosos, como as areias de 60.000 Rio Ganges. E cada um destes bodhisattvas tem um séquito igual em número às areias de 60.000 Rio Ganges. Após eu ter entrado em extinção, estas pessoas serão capazes de proteger, ler, recitar e largamente pregar este sutra. Quando o Buda disse essas palavras, a terra dos miríades países do mundo sarra estremeceu e abriu-se, e do seu seio emergiram no mesmo instante
imensuráveis milhares, dezenas de milhares, milhões de bodhisattvas e mahasattvas. Os corpos desses bodhisattvas tinham um brilho de ouro, com os 32 sinais distintivos e um imensurável brilho. Todos eles residiram previamente no mundo do espaço vazio, sob o mundo Sarra. Mas quando estes bodhisattvas ouviram a voz do Buda Sakyamuni, emergiram desde baixo. Cada um dos bodhisattvas era líder da sua grande assembleia e trazia consigo um séquito igual às areias de 50.000, 40, 30, 20 ou 10.000 rio Ganges, ou um séquito de pelo menos as areias de um Ganges, meio Ganges ou um quarto de um rio Ganges, ou apenas uma parte em 1.000, 10.000, 1 bilhão de nayutas de um rio Ganges. Alguns tinham um séquito de apenas 1.000 dezenas de milhares de milhões de nayutas, ou apenas 10.000 milhões, ou 1.000 dezenas de milhar, 100 dezenas de milhar, ou apenas 10 milhares, ou apenas 1 milhar, uma centena ou uma dezena. Outros traziam consigo apenas 5, 4, 3, 2 ou 1 discípulo. Outros vinham sozinhos, preferindo levar ao cabo práticas solitárias. Assim eram eles, imensuráveis, ilimitados, para lá de tudo o que possa ser conhecido através de cálculos, metáforas ou parábolas. Após estes bodhisattvas terem emergido da terra, prosseguiu cada um até a maravilhosa torre de 7 tesouros suspensa no céu, onde se encontravam o Tathagata, muitos tesouros, e o Buda Sakyamuni. Ao chegarem lá, voltaram-se para os dois honrados pelo mundo, inclinaram as suas cabeças e prestaram obediência aos seus pés. Todos eles prestaram também obediência aos Budas sentados em tronos de leão sob as árvores de jóia. Então circularam à sua volta para a direita 3 vezes, com as palmas das mãos unidas em sinal de respeito, utilizando os vários métodos dos bodhisattvas de prestar louvores, e então tomaram lugar a um lado, fitando alegremente os dois honrados pelo mundo. Enquanto estes bodhisattvas e mahasattvas que tinham emergido da terra empregavam os vários métodos dos bodhisattvas para prestarem louvores, decorreu um intervalo de 50 pequenos kalpas. Nessa altura, o Buda Sakyamuni permaneceu silencioso e os 4 tipos de crentes permaneceram também calados durante 50 pequenos kalpas. Mas devido aos poderes transcendentais do Buda, pareceu aos membros da grande assembleia ter decorrido apenas meio-dia. Nessa altura, os 4 tipos de crentes, também devido aos seus poderes sobrenaturais do Buda, viram estes bodhisattvas encherem o céu sobre imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de terras. Entre estes bodhisattvas havia 4 líderes. O primeiro chamava-se Práticas Superiores. O segundo, Práticas Ilimitadas. O terceiro, Práticas Puras. E o quarto, Práticas Firmemente Estabelecidas. Estes 4 bodhisattvas eram os líderes máximos e mestres guias entre todo o grupo. Na presença da grande assembleia, cada um deles uniu as palmas das suas mãos, fitou o Buda Sakyamuni e perguntou: honrado pelo mundo, as vossas maleitas são poucas, poucas as vossas preocupações, as vossas práticas prosseguem confortavelmente?
Aqueles a quem vos propuseste salvar recebem prontamente a instrução. O esforço não faz com que o honrado pelo mundo fique fatigado ou esgotado. Nessa altura, no meio da grande assembleia de Bodhisattvas, o honrado pelo mundo disse estas palavras: assim é, bons homens. O Tathagata está bem e satisfeito com poucas maleitas e poucas preocupações. Os seres viventes estão já convertidos e salvos, e eu não estou fatigado nem esgotado. Por quê? Porque era no passado, os seres viventes receberam constantemente a minha instrução. Também ofereceram esmolas e prestaram reverência aos Budas do passado e plantaram várias boas raízes. Daí que quando estes seres viventes me veem pela primeira vez e ouvem a minha pregação, todos a aceitam de imediato, entrando na sabedoria do Tathagata, com exceção daqueles que anteriormente praticaram o veículo menor. E agora eu tornarei possível a estas pessoas ouvirem este sutra e entrarem na sabedoria do Buda. Capítulo 15 do Sutra de Lótus, emergindo da Terra. Nessa altura, os Bodhisattvas e Mahasattvas. Vou deixar uma reflexão para vocês refletirem e para a gente discutirem na quinta-feira lá no canal do YouTube, tá, Maria Alice? Olha só, ele falou que cada um dos Bodhisattvas que foram na cerimônia do ar do Buda Sakyamuni, né, eram líderes de suas próprias assembleias. Será que não foi isso que aconteceu aí na Soka Gakkai? Vamos lá. Cada um de seus Bodhisattvas que foram lá na cerimônia do ar do Buda Sakyamuni eram líderes de suas próprias assembleias. O que quer dizer essa frase que o Buda Sakyamuni falou? Quer dizer, no meu ponto de vista, eu quero que vocês, os Bodhisattvas, comentem aqui para mim, nos comentários. E quinta-feira a gente se encontra lá no YouTube. Todos os Bodhisattvas que me virem aqui e todos os seres que quiserem virar Bodhisattvas, que quiserem ser Bodhisattvas, que quiserem se iluminar, que quiserem atingir a percepção perfeita. Está convidado todos os Bodhisattvas da Soka Gakkai, todos os outros Bodhisattvas de todos os lugares, tá? E também quem quer ser Bodhisattva da Terra. Se iluminar, sair da escuridão inata da vida, sair do sofrimento, sair da morte, entendeu? Quebrar o ciclo de nascimento, doença, velhice e morte. É isso, tá? Se você não entrar no estado de Bodhisattva, você vai ficar sofrendo aí por milhares, milhares e milhares de kalpas. Kalpas é muito tempo. Kalpas não é só 100 anos, não. Kalpas não é 80 anos, tá? E a vida é eterna. Já disse o nosso mestre Jesus, né? Claro que isso é um ensino para todas as religiões, não é um ensino só para os budistas. A grande lei de causa e efeito, ela está em todas as instituições, né? A grande lei de causa e efeito está até lá na Bíblia, tá? Foi citada pelo mestre Jesus. Então vamos lá. Cada um dos Bodhisattvas eram líderes de suas próprias assembleias. Isso quer dizer, meus amores maravilhosos Bodhisattvas da Terra, que um Bodhisattva da Terra, ele possui relação com outros Bodhisattvas da Terra. Como diz lá no 15º capítulo do Sutra de Lótus, eles não iam sozinhos para as assembleias. Eles tinham outros Bodhisattvas com eles, que acompanhavam eles, que tinham relação de vida, que eles se ajudavam mutuamente no caminho da iluminação. E para você que já é Bodhisattva, sabe muito bem, né? Que a relação de vida, ela ultrapassa as existências, né? Se você aí tem uma relação de vida aí com a tua mãe, com teu pai, com teus irmãos, já deve ser que isso venha de existências passadas. Então nós, os Bodhisattvas da Terra, temos que nos unir, né? E cada líder de cada grupo, porque essa relação ela existe até hoje, né?
irá convencer o seu grupo a ser bodhisattva, a atuar como bodhisattva da Terra, a nos interrelacionarmos de uma forma harmônica em Itai-do-Shin, como diz o reverendíssimo soberano da lei, como diz o Josei Toda, como diz o Tsune Saburo Makiguchi, como diz o Dr. Daisaki Ikeda, né, como diz os outros por aí. Então, vamos refletir sobre essa frase. Olha, cada um dos bodhisattvas eram líderes de suas próprias assembleias, tá? Quinta-feira, às 5 horas da tarde, nós voltamos a nos falar sobre isso no canal do YouTube. Eu vou colocar o link para vocês essa semana aqui, para que vocês se inscrevam na nossa cerimônia do ar no canal do YouTube, tá bom? Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Beijo!